Oi, Rose! Tudo bem, querida? Tudo bem? Que prazer ter você aqui comigo hoje. Nossa, nem me fala. Muito, muito prazer mesmo. Uma honra para mim. Primeiro, pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? Estão ouvindo e vendo bem a gente? Oi, Mari, responde aí para mim se está tudo bom. Você está me vendo bem, Rose? Eu estou te vendo super bem. Super bem, te ouvindo bem. Acho que tá boa a conexão. Que bom. Então, deixa eu te apresentar para o pessoal que não te conhece ainda, né, Rose? Acho que o pessoal está entrando agora. Mas, assim, a Rose, eu estou chamando de Rose, né? Mas é Claro. Rosiane, é uma fonoaudióloga com uma experiência incrível que eu tive a honra de conhecer assistindo uma aula dela num curso de alergias alimentares da doutora Ariane Young, né? Que é uma das melhores médicas que eu já tive o prazer de conhecer. E aí a gente sabe, né? Se está ali dando uma aula nesse curso, com certeza é uma profissional incrível. E aí comecei até te seguir, ver suas postagens e sempre admirada assim, com seu profissionalismo, com a sua experiência, com a sua capacidade. E é uma honra enorme mesmo para mim ter você aqui hoje, viu, Rose? Ai, que delícia. Eu te agradeço muito. Para mim também é uma honra, porque eu tenho aí uma parceria enorme com os pediatras, gastropediatras, pneumopediatras, alergistas, né? Doutora Ariana, tão querida, que minha orientadora, na realidade. Legal. E então também estou super feliz de estar aqui. Que ótimo, Rose. E eu acredito demais assim nessa abordagem que a gente fala, né, integrativa, nessa parceria entre as especialidades, assim, você tem um trabalho que é muito específico, né? O que você faz, a gente não consegue de jeito nenhum fazer. E como pediatra, e como gastropediatra, eu vejo como tem mudança quando a gente encaminha para um profissional que sabe, né, o que está fazendo ali e que sabe ajudar. Então, assim, é incrível. É Vamos começar verdade. falando. Essa dupla é perfeita, né? Eu falo que quando surgem algumas questões orgânicas ali com a criança, eu não tenho como avançar no meu tratamento. E daí eu preciso do pediatra. E às vezes até as mães falam, mas você acha que é um refluxo, por exemplo? Eu falo, olha, quem vai dizer isso é o médico que está acompanhando o bebê. Eu vou mandar um relatório para ele dizendo dos sinais sugestivos de alguma patologia, mas eu não fecho o diagnóstico. Mas eu dependo deles para que o meu trabalho avance. Rose, e assim, você falando isso, eu lembrei até de um bebê que você mostrou um vídeo lá no curso, né? E muitas vezes a gente, amigas minhas também que viram e depois falaram, nossa, Sofia, como isso mudou a minha abordagem, porque muitas vezes a gente medica de forma desnecessária ou medica e não vai conseguir resolver se esse bebê não for atendido por uma profissional para orientar, né, corretamente, identificar ali as alterações que tem e encaminhar, né, o bebê para até que a gente possa medicar com mais eficácia, né, ou às vezes nem medicar, porque às vezes nem precisa. Então, realmente, para mim é maravilhoso poder conversar com você aqui hoje. Que bom. Vamos falar um pouquinho sobre a escolha do nosso tema, né? Que a gente escolheu falar hoje sobre os métodos de introdução alimentar e justamente como escolher entre esses métodos, né, Rose? Porque as mães são bombardeadas com tanta informação na internet, Isso. em vários meios de comunicação e fica aquela sopa de letrinhas, né? É. Então, se você quiser começar falando para a gente. Então, isso é super importante, porque eu acho que hoje a mídia faz um papel importante, que é dar mais informações. O que informação sempre é bom, né? Eu acho que ela sempre é muito boa. Porém, muitas vezes ela é desencontrada. E daí as mães às vezes não sabem exatamente o que fazer ou idealizam muito esse momento. O momento da introdução alimentar é muito especial, é muito lindo. Eu sou completamente apaixonada e porque é uma descoberta de um mundo novo, que a criança vai começar a ter contato com o alimento e pode ter prazer, é para ter prazer com isso.
Então, a experiência é para ser boa. E daí, quando a mãe lê alguns métodos, às vezes ela se encanta. Então, muitas mães ligam para mim e falam: Rose, eu queria fazer BLW com meu bebê. E eu posso ir aí, queria marcar uma consulta, mas daí eu sempre digo, quem decide não somos nós. Não é o médico, não é a fono, não é a mãe. Na realidade, a gente vai participar, mas quem faz a escolha fundamental é o bebê. Porque como que é, né, dizer isso? Como que o bebê faz essa escolha? A partir das possibilidades dele. Então, para a introdução alimentar, a gente precisa ter algumas possibilidades, alguns sinais de prontidão. Então, Ótimo. né? Essa é uma das perguntas, Rose. Ótimo você falar já. Esses sinais de prontidão, eles são fundamentais, porque se o bebê não tem, ele tem todo um treinamento, a gente não tem muito costume de pensar nisso. Mas quando a gente para pensar, lá intraútero, ele já tem um tempo de treinamento de sugar e deglutir. Depois ele vai fazer isso fora, fazendo a sucção do seio materno ou da mamadeira, enfim, da forma que ele for alimentado, mas é um treino, é um condicionamento, e essa sucção vai preparar esse sistema oral para poder receber um alimento pastoso. Só que esse sistema oral, ele também não está completamente desligado do corpo. Ele está conectado a esse corpo. Então, é importante, por exemplo, os bebês, as famílias terem o hábito de deixar esse bebê de bruço quando está acordado, para ir fazendo o treino de firmar essa cervical, depois o ombro, depois os bracinhos, porque na hora que ele for se alimentar, eu preciso, por exemplo, desse controle mão-boca que esteja bom já. Às vezes chega bebê bem novinho que ainda não tem esse controle. Então, chega para a introdução alimentar, o bebê nunca levou um mordedor à boca, por exemplo. Então, o mordedor é um treino também. Levar os objetos à boca, tudo isso é um treino. E se aquele bebê já teve alguma alteração ali, nesse desenvolvimento alimentar, vamos dizer, ele pode não ter inibido esse processo de levar a mão-boca. Então, quando o bebê vai começar a ter esse alimento pastoso, é importante que ele tenha um controle já de pescoço, de tronco, que ele consiga se sentar, que ele consiga levar a mãozinha à boca, né? E que ele tenha especificamente aqui em termos orais, que ele tenha a lateralidade da linguinha, que ele possa levar esse alimento para o lado, para que esse alimento possa ser percebido e deglutido de uma forma prazerosa. Isso. Maravilhosa sua explicação. Acho que assim, resumiu muito bem os sinais de prontidão e a importância da gente ver, né, que esse bebê está sendo preparado para a alimentação, para essa introdução alimentar, desde o nascimento, desde a amamentação. E experiências ruins nesse momento de amamentação, ou mesmo que seja no bebê que usa fórmula, né? Um bebê que muitas vezes tem refluxo, ou um bebê que teve um engasgo, todas essas experiências ruins podem, inclusive, estar ali registradas e atrapalhar um pouquinho esse momento de introdução, né? Por isso que a dificuldade da amamentação tem que ser levada muito a sério e é muito importante que esses bebês façam acompanhamento com fono, né? Que seja especialista em amamentação, para que isso não gere um impacto lá na frente, no momento da introdução alimentar, né, Rose? Exatamente. Muitas vezes a gente observa, por exemplo, que a criança passou ali pela amamentação, vamos dizer, mais ou menos. Porque é difícil, em alguns momentos, identificar quais são as dificuldades, né? Para uma família, muitas vezes, ela não sabe dizer quais são essas dificuldades. Então, é importante que o médico possa
ou avaliar. Então, como você disse, às vezes a gente acha que é um refluxo e pode ser um sinal de uma deglutição que não está boa, de uma incoordenação na sucção. Então, por exemplo, se esse bebê, porque ele tem que sugar, deglutir e respirar. Quando ele vai deglutir, ele precisa suspender essa deglutição. Então, o que, que acontece? Quando esse bebê não tem uma coordenação e não tem uma efetividade nessa mamada, muitas vezes ele tem um desmame precoce e às vezes o pediatra só introduz a fórmula e não se questiona por que será esse desmame precoce? Por que, que esse bebê não está ganhando peso bem? Por que, que eu vou precisar entrar com a fórmula? Então, observar os outros sinais, né? Alguns sinais dessas incoordenações, eles se misturam muito com sinais, por exemplo, de refluxo. Então, às vezes a gente acha que é uma dificuldade mais relativa ao refluxo e quando a gente dá uma trabalhada ali, a gente limpa esse quadro e esse bebê tem uma resposta boa. Daí você vê que a incoordenação estava potencializando muito esse refluxo. E o refluxo nem é tão importante assim. Isso. E são detalhes, né, que não são detalhes, né? Eles são decisivos para várias coisas, e inclusive para esse momento da introdução alimentar. E aí, quando a gente vai pensar, né, em fazer a introdução alimentar, as mães hoje leem muitas coisas, fazem cursos online sobre introdução alimentar, e como você falou, né, com a expectativa muito alta, às vezes segue ali alguém no Instagram que o bebê já come tudo sozinho, aparentemente é um mar de rosas, né? Às vezes o bebê tá todo até limpinho ali comendo, como se fosse. E a gente olhando, né, a grama do vizinho mais verde, a gente já fica. Quando começa, é sempre importante a gente adequar essas expectativas, né? E eu acho que uma das palavras-chave é realmente essa questão de observar o bebê. Então, tanto o médico observar esse bebê, né? Você como fonoaudióloga, e os pais observarem seus filhos, porque a gente vai ali vendo, é tão maravilhoso, né, esse desenvolvimento do bebê, como você citou, né, Rose? O bebezinho, ele vai adquirindo, às vezes, de um mês para o outro, são tantas capacidades, e a alimentação é uma capacidade, né? E para a gente desenvolver essa capacidade, quanta coisa a gente precisa. Porque tem aqueles mitos em torno da introdução alimentar, da alimentação, né? Como se alimentar fosse completamente instintivo e não é, não é? Se você quiser falar um pouco sobre isso também. Pois a gente tem tão pouco costume de pensar que a alimentação é um processo de aprendizado. Então, eu gosto muito de falar para os pais, de usar uma metáfora que é o caminhar. Eu falo, você acha que seu bebê nasce e já caminha? Quais são as etapas que ele precisa? Então, ele precisa primeiro sustentar o pescoço, depois ele vai sustentar o ombro, os bracinhos, daí ele vai sentar, daí ele vai se arrastar, daí ele vai engatinhar, né? Então, tem todos esses processos. Ele vai começar a ficar em pé, daí ele vai começar a caminhar e ele cai muitas vezes. Então, o ato de se alimentar também é esse aprendizado. Só que a gente não percebe muitas vezes. A gente acha que comer é absolutamente natural. Tem muitos médicos que quando o bebê não quer comer, eles sugerem para a mãe, deixa passar fome que uma hora ele come. E infelizmente a gente já às vezes recebe bebês desidratados, com hipoglicemia, porque eles não comem, né? Quando tem uma dificuldade. Então, eu acho que nada mais gritante do que uma coisa dessa para mostrar para a gente que tem todo um aprendizado envolvido nisso e a criança tem que ter esse tempo. Então, esse momento, eu falo que a amamentação, ela é turbulenta, muitas vezes no começo, mulher está no puerpério, aquele caos, né? Ela se reconhecendo como mãe ali num novo ambiente. E eu tenho a sensação de que, pelo menos eu como mãe, cada processo de aquisição que minhas filhas faziam,
eu vibrava muito, porque eu falava, ufa, elas vão crescer. Elas não vão depender de mim 24 horas por dia para o resto da vida. Então, eu comemorava muito isso. E daí, o momento que você senta a criança na cadeirinha, que você pode sentar na mesma altura que ela e olhar para ela e compartilhar aquele momento de alimentação, é muito rico, é muito gostoso, né? Então, isso que você fala de observar é aquele momento que você vai olhar para aquela criança, apresentar o alimento. Então, eu acho que é importante porque a gente tende a achar que a introdução alimentar é só nutrir, é só dar o alimento para a criança ganhar peso. Mas não é Tempo só de isso. família. É, e Não, não é não. só isso que está envolvido, né? Mas sabe, doutora Sofia, eu tenho escutado com as lives, eu tenho escutado algumas mães me trazendo uns depoimentos tão interessantes. Esses dias uma mãe falou para mim, você sabe, Rose, que eu comecei a assistir algumas lives sua e eu percebi que eu nunca tive prazer em comer. Eu sempre comi por comer. Eu como porque precisa. Então eu sempre engulo. E agora eu comecei a pensar, nossa, como é que eu vou passar isso para o meu filho se eu não tenho? Olha que sério isso, né? Não é? Isso, isso É, pode ter vindo de memórias, assim, que ela teve na infância, de experiências que ela viveu e que ela nem sabe, né? Assim, nem tem consciência disso, mas fica guardado ali no seu subconsciente, né? exatamente, né? E olha que chance linda que agora ela tem de poder vivenciar, ela descobrir junto com os filhos dela que isso pode ser uma experiência rica, gostosa, né? Porque hoje em dia, por exemplo, doutora Sofia, existe muito o histórico das mães quando o bebê não quer comer, não quer aceitar, eles colocarem o celular, o iPad, não é? Demais, demais. Você deve encontrar Já isso cometi todo dia. esse erro, inclusive, você acredita? Vou até assumir aqui, já cometi esse erro no momento de desespero, assim. Meu marido às vezes tinha que me lembrar assim, olha, que você como pediatra, né, não fala que não pode fazer isso. Aí eu, nossa, que é a mãe que falou mais alto, mas calma, eu vou voltar. Já, porque assim, meu filho teve dificuldades por problemas, já desde o tempo, hoje eu tenho total consciência disso, né? Desde o tempo da amamentação, teve refluxo, alergia alimentar, teve reação até anafilática. Então, assim, tudo isso ficou ali na memóriazinha também dele, né? E aí Claro. a gente às vezes acaba errando, e hoje eu tento muito passar para os pacientes essa tranquilidade de, assim, da gente realmente se observar também, porque são os modelos parentais, né, também, que a gente, Sim. desde a consulta, você também nessa conversa com os pais, vê, a gente já vai observando eles, e também perguntar qual que é a relação que eles têm com a alimentação, com o alimento, como você citou essa mãe, e a gente vendo esses modelos responsivos, não sei se as pessoas que estão assistindo talvez não tenham entendido, mas assim, existem alguns modelos de pais. Não que a gente esteja enquadrado em um e seja aquilo, né? Mas tem pais que são mais controladores e eles ali geram uma ansiedade muito grande porque eles querem controlar o momento da refeição e não dão nenhuma oportunidade para a criança, né, participar ali. Eles querem que o bebê faça exatamente o que eles querem, né? É. Tem pais que são mais negligentes, outros que são mais indulgentes, né? Que o bebezinho vai, o que ele não quer comer isso, eu faço outra coisa e cozinho outra coisa e fico ali até que ele coma alguma coisa e eu ofereço o tempo inteiro. E a gente quer que eles tenham aquela questão de divisão de responsabilidades, né, Rose? De saber que o pai tem algumas responsabilidades ali na hora da alimentação, o pai, a mãe, a avó, às vezes a escola, que infelizmente acaba introduzindo a alimentação, É. e viver outras, né? Você podia falar um pouco também para a gente dessas responsabilidades, dessa divisão, como que você orienta. Eu gosto muito dessa introdução alimentar participativa, porque eu acho que o nome participativa, quando a gente quebra, ele já diz participa
ativa, né? De uma forma ativa. Então, a gente realmente apresenta os alimentos para o bebê e a gente deixa muito na mão do bebê essa questão dele decidir o quanto ele quer. Porque muitas pessoas, por exemplo, vai introduzir o alimento, pensa, nossa, uma banana. E eu vou dar aquela banana esperando que o bebê vá comer pela primeira vez uma banana inteira. E muitas vezes não. Às vezes ele precisa sentir o cheiro, sentir o paladar, a consistência, colocar a mãozinha, tocar. Eu acho que a mão é muito importante que ela possa participar desse momento, porque ela sempre vai no cérebro, a gente sabe que estão muito próximas as áreas da mão e da boca. Então, eu sempre falo, a mão vai avisar a boca quem está chegando. Ela está avisando, ó, eu estou chegando aí. Então, é importante que essa criança possa tocar esse alimento sempre, se ela tiver condições de a levar, né? E eu digo, quando o bebê pode ele decidir quanto que ele quer, acaba ficando uma situação mais respeitosa, porque você respeita esses sinais do bebê. A própria colher, né, doutora Sofia? Quando você vai colocar a colher na boca do bebê, a gente tem muito hábito. Eu até tinha trazido uma colher do consultório, mas esqueci lá na sala. E daí, a colher, a gente tem muito hábito de pôr na boca do bebê e fazer isso. Tirar, né? Colocar e tirar, tirando lá para cima. Então, é o caso de colocar, parar essa colher, para a criança devagarinho ir tirando esse alimento da colher, para ela conhecer. Porque quando ele vai ser introduzido, o alimento, o que acontece? Esse bebê está habituado a sugar. A forma dele se alimentar é através da sucção. E a sucção envolve um movimento de língua posterior-anterior, que vai para frente e para trás. E não é porque a gente vai colocar um alimento pastoso que ele vai imediatamente engolir assim. Ele vai tender a engolir projetando essa linguinha para frente, do jeito que ele fazia sugando. Então, se você para a colher aqui, ele tira esse alimento da colher, ele mantém o trabalho de orbicular de lábio e ele tende a nausear menos, porque aquele alimento não vai cair lá na boca dele sem ele ter ideia do que está acontecendo. Então, fisiologicamente, ele se prepara muito mais. É muito mais difícil um bebê engasgar dessa forma. É quase impossível. Né? Se você parou a colher ali, esperou ele tirar o alimento e ele tirou com calma, é quase impossível ele engasgar ou nausear com esse alimento. Ótima dica. E às vezes as mães colocam a colher muito cheia também, né, Rosa? Assim, coloca a colher cheia, já enfia, já faz assim, já tirou e já tá com a próxima ali. A criança ainda tá com a boquinha cheia, não sabe nem o que vai fazer com aquilo que tá na boca e já tem outra colher aqui, assim, né? Pra já enfiar de novo. Essa é uma outra dica importantíssima. Colocar sempre pouco alimento. É melhor que a criança tenha pouco alimento na boca, perceba bem e faça os movimentos adequados, do que ela ficar daquele jeito, com a boquinha muito cheia, ou às vezes nem perceber o alimento dentro da boca, né, doutora Sofia? Porque muitas vezes a mãe coloca muito alimento e o bebê só engole. Ele não faz o amassamento. Mesmo se esse alimento está amassado, é importante que o bebê perceba, porque o alimento amassado, ele não é homogêneo. Ele tem diferenças. E é importante que o bebê já vá percebendo. Podendo amassar, sentir com a linguinha, jogar para o lado, lateralizar essa linguinha, esse alimento e deglutir com segurança. Faz toda diferença, né? Toda diferença. Então, realmente, é a gente observar nosso bebê, né? Ele tá ali no momento, uma fase de descoberta. É tão maravilhoso
E aí, hoje, às vezes, as pessoas vão começar a introdução alimentar quase numa live, né? Aí tá até filmando pra avó, não sei o quê, o bebê com o celular, outra pessoa. E assim, a gente tem que. É difícil você estar, às vezes, no momento presente ali e observar seu bebê se você tá preocupado com outras coisas. Então, É, realmente, estar ali naquele momento, observar as capacidades dele e observar essa progressão. De uma semana para outra, a gente já tem tanta evolução, muitas vezes, né, Rose? E aí, a gente já consegue alterar algumas coisas e mudando progressivamente essa consistência conforme a gente observa as capacidades do bebê. é. Eu gosto muito, doutora Sofia, de sempre quem determina o alimento é o pediatra ou o gastropediatra. Sempre, Uhum. né? Mas eu gosto muito de dar opinião na forma como ofertar. Então, a Ótimo. consistência. Então, eu avalio o bebê. Se ele tem uma prontidão, eu gosto muito de dar, por exemplo, em duas consistências. Então, por exemplo, alguns exercícios que as pessoas antigas davam muito, faziam, sem saber que estavam exercitando, que hoje as mães têm muito medo. Eu percebo, por exemplo, uma criança, se ela já ingeriu a carne, dá um pedaço de bife grosso, duro, e que não vai soltar pedaço de forma alguma, mas dá para o bebê chupar. E Uhum. daí eu acho que tem duas coisas. Uma que você falou que é fundamental. Beber com alimento na mão exige que a gente tenha 10 olhos em cima dele, né? A gente não pode dar um alimento e ir falar no telefone, ou ir assistir uma live, ou ir, enfim, Fica lavar uma com louça. isso. Aliás, o ideal é sentar na altura do bebê. A gente, muitas vezes eu peço vídeos dos pais, como foi a primeira refeição, e eles estão em pé e o bebê sentadinho. Então eu acho que já cria uma relação de muita diferença. E esse olho no olho aqui é gostoso demais, Muito, né? muito. Eles estão Então, observando a gente também, né, Rosa, o tempo todo. Então, às isso, vezes, se o bebê deixa cair alguma coisa e a mãe faz uma cara de assustada, ou se o bebê isso, faz um reflexo de gag, né? Que é aquele isso. reflexo, se você depois quiser explicar, mas então o bebezinho faz um reflexo, vai colocar alguma coisa para fora e a mãe dá aquele um susto, aí o bebê assusta também, né? A chance dele engasgar é Exatamente. muito maior. Então, a gente tem que observar também o nosso comportamento frente aos acontecimentos ali da refeição, né? A questão do não, falar muito não durante a refeição. Então, às vezes, o bebezinho vai pegar uma coisa e dizer, não, não, não vai sujar, não vai cair, não, né? E aí aquilo fica, nossa, um momento, cadê o prazer desse momento, né? A É, gente precisa realmente, um dos objetivos de uma introdução alimentar saudável, né? A gente não é só preocupação na qualidade do alimento, claro que o alimento é fundamental, mas é realmente gerar essa experiência prazerosa para o bebê e para a mãe. Quando tem dificuldades alimentares, é claro que o prazer da mãe, principalmente, né? E a mãe se culpa muito nesse processo, fica muito difícil. E é por isso que a gente precisa procurar ajuda especializada. E aí, uhum. ajuda de fono, de nutricionista, do médico que vai avaliar se tem alguma causa orgânica envolvida. E é essa ajuda que vai, com certeza, fazer diferença, né, Rose? Sim. Você tocou num ponto do se sujar, né? Isso. É muito importante o bebê poder se sujar. Porque tem mães que falam, nossa, Rose, mas às vezes parece que ela só quer brincar, ela quer amassar, fica amassando, faz muita sujeira. Mas é muito importante, porque quando a gente pega um bebê que tem dificuldade, então, por exemplo, um bebê que não gosta de comer, que tem um comportamento de recusa, então vou usar esse padrão para a gente poder pensar no padrão da normalidade, né? Então, aquele bebê que você chega com a comida e ele chora, se retrai, recusa, fecha a boca, se debate. Então, como que é a aproximação que eu costumo fazer,
que a gente costuma trabalhar, os fonoaudiólogos, né? A gente chega, por exemplo, a primeira vez, eu chego com um pote de água. Olha. E daí, ele tem, assim, uma leve recusa, mas daí eu deixo com a mão. E daí ele brinca, ele molha, eu pingo na mãozinha. E daí, quando ele, de repente, o bebê, ele mesmo tá pondo a mão na boca e levando a água na boca. Que legal. Então, eu falo que quando o bebê está amassando muito, é porque ele está precisando. Então, deixa ele amassar. Não precisa pegar o prato de comida e colocar na frente. Mas a gente pode pegar um pratinho e colocar um fundinho e deixar ali só para o bebê mexer, tocar, sentir a textura, sentir a consistência, se esbaldar mesmo e se sujar. Meus pacientes, eu tenho fotos lindas, que tem comida no cabelo, no nariz, na boca. Se é um creminho de beterraba, então fica lindo, né? A Gislaine acabou de comentar exatamente isso. Ela colocou: as minhas passam o prato até na cabeça depois das refeições. Tem que tomar banho. Esse banho para depois mesmo. Tem mães que eu falo, olha, se você ficar mais à vontade, deixa sem roupinha, deixa só de fralda, né? Deixa assim, pele, para ele poder sentir. Claro, se não tiver frio e se for permitido. Se tiver frio, põe uma roupinha velha, que pode manchar, que pode sujar, né? E deixa esse bebê se esbaldar, porque daí a gente vê a importância. E como a partir desse toque, ele cai essa defesa da boquinha e ele mesmo passa a experimentar, a aproximar a comida da boca e levar. Muito legal isso, né? Até a Pamela falando também comentou que comer é um aprendizado. E o bebê, todo o aprendizado dele envolve o brincar, né? A criança, não existe um aprendizado que não envolva o brincar. É um outro mito, né? Que as pessoas, assim, não pode brincar com a comida. Não é que o bebê está brincando e desperdiçando comida, não, ele está aprendendo a comer. E esse contato é muito importante para ele, né? A questão de se sujar, gente, isso foi uma das coisas boas até do BLW, porque o BLW, né, assim, que foi introduzido, tem um livro da Jill Rapley, que acho que é de 2008, foi o lançamento, né? Seria tem esse nome desmame guiado pelo bebê, mas não é que é para desmamar o bebê. Na verdade, esse bebê vai ali introduzindo a alimentação aos poucos e o desmame vai acontecer no momento que for natural para ele e para a mãe, né? Mas uma das coisas que seria assim, o bebê comer os sólidos, né? Geralmente cortados em forma de bastões, cortes específicos. E uma das coisas que eu achei interessante dessa discussão que o BLW trouxe é a questão justamente de deixar o bebê ter essa interação com o alimento, né? Tocar no alimento, que talvez fosse uma coisa natural já, e a gente está trazendo agora com esses nomes chiques, mas assim, claro que no BLW tem especificidades, que seria uma introdução basicamente feita dessa forma, né? E tem isso. Para alguns pais faz muito sentido, para outros não. Eu também geralmente prefiro orientar essa introdução participativa, onde a gente também tem a comidinha amassadinha, que eu acredito nessa evolução da consistência, e o bebê tem a oportunidade de, conforme ele vai ganhando experiências, ele também vai ter a oportunidade de ver o alimento de uma outra forma ali, e tocar aquele alimento e levar esse alimento à boca, né? Essa frase que você falou aí no começo, eu acho fundamental, porque o aprendizado, na minha cabeça, sempre ficou muito claro, desde que eu comecei minha faculdade, de que aprender brincando é sempre a melhor opção. E eu já tive pais no consultório que falaram para mim, nossa, Rose, mas falaram chateados, como uma queixa. Ele acha que ele veio aqui brincar. E eu, assim, comemorando, puxa, que bom que eu estou conseguindo trabalhar com ele de uma forma lúdica e ele achar que ele está brincando. Porque é fundamental. E essa experiência com o alimento, ela pode ser... A gente tem vídeos tão lindos com as crianças, porque elas estão realmente descobrindo o alimento.
Quando eu fui para os Estados Unidos fazer uma formação com a Suzanne Morris, ela faz muitas dinâmicas e nessas dinâmicas ela coloca a gente em cada situação como se você fosse, como se você estivesse pela primeira vez diante de um alimento. Então, quem está ao seu lado, seu cuidador que você confia, por exemplo, você deu o exemplo da mãe quando ela assusta, quando ela reage exageradamente. Então, imagina que aquele bebê está ali, foi um pedacinho, ele fez um gag, mas não é um engasgo grave, né? Ele nauseou, mas ele se recuperou, se saiu bem, ele se defendeu e a coisa vai bem. Agora, imagina que aquela pessoa que está te apresentando o alimento se encheu de pavor, de medo, e ela passou para você. Então, é como se você fosse conhecer uma coisa nova e no primeiro desacerto, vamos dizer assim, porque a gente pode ter muitos erros para poder ter os acertos, a pessoa fala assim para você, é muito perigoso. Calma, né? Então, se a gente for pensar, então, por isso que é muito importante as mães conhecerem bastante desse processo para elas estarem preparadas, os pais também, né? E os cuidadores de escola, de creche, enfim, para poder passar também essa segurança. Porque a gente tem que lembrar que para a criança são as primeiras experiências com alimento. Exato. Né? E ela vai levar isso para a vida. Para a vida toda, né? E então é super importante essa questão da interação com o alimento, que eu acho que é uma coisa positiva que o BLW trouxe essa discussão de novo. E aí vem também a questão do Bliss, né? Que seria, assim, na verdade, a introdução do sólido guiado pelo bebê, que na verdade ele meio que dá uma organizada ali no BLW para sugerir, né, que alguns alimentos não sejam ofertados, sugerir também que oferte com mais frequência alguns alimentos, como os ricos em ferro, porque foi uma das deficiências verificadas em alguns estudos no método BLW, entre outras coisas. Mas eles não são muito diferentes. Ele é mais ele meio que organiza, né, o BLW? Não sei se você tem essa mesma impressão. Assim, sim, tenho, porque na realidade eu já peguei bebês, doutora Sofia, com próximos de 1 ano, que a introdução alimentar não tinha sido completa ainda, porque estavam no BLW. E na realidade, o que eu entendo? Que o BLW, ele é um método, nem sempre aos 6 meses a criança está pronta para ele, e daí ele preconiza esse tempo do bebê poder ir se amadurecendo para poder estar pronto. Mas eu vejo que às vezes fica uma coisa muito tardia. Por isso eu acredito que essa deficiência de ferro, muitas vezes, né? Porque daí você conhece a criança com 1 ano. Com 1 ano, muitas crianças estão comendo a comida da mesa. Mais molhadinha, com mais caldinho, mas assim, já tem, se é uma comida saudável da casa, ele já pode comer aquele arroz, aquele legume, a carne, o feijão, enfim, né? E tem crianças que tá fazendo BLW desde os 6 meses e com 1 ano ainda não conseguiu fazer uma refeição completa, porções muito pequenas. Daí eu sempre acho que pode ser que a criança esteja com alguma dificuldade que não está sendo observada, né? Mas eu também penso que como o bebê tem todo um tempo de, eu vou chamar aqui de condicionamento motor mesmo, que ele mama para poder desenvolver essa musculatura para ter uma prontidão para alimentação semissólida. Depois ele vai passando para o sólido. Então, quando ele começa do sólido, muitas vezes o que acontece? Ele não tem uma condicionamento oromotor dessa musculatura para comer um pratinho, por exemplo, de uma fruta no sólido. A musculatura dele ainda não dá conta, né? Então, se você pode muito bem dar metade da banana, vamos supor, amassadinha, o bebê com uma colher, você com uma colher, os dois juntos, compartilhando mesmo. Com uma colher, né? E metade da banana
ele pegando com a mãozinha sólida. Mas por isso que eu digo que muitas vezes quem decide mesmo é o bebê. Porque se a gente vê que ele não tem essa condição muscular para aguentar a quantidade mais ou menos que ele deveria, óbvio que ele vai dizer mais ou menos a quantidade, mas a gente tem uma noção. Se é uma criança de 1 ano e não come nem metade de uma banana, daí a gente já precisa começar a se preocupar, né? Por que que isso está acontecendo? É alguma questão gástrica ou é alguma questão que o exercício não foi suficiente para ele dar conta? Isso. Então, eu gosto da participativa, da alimentação participativa, porque a gente pode mesclar as consistências, não na mesma colherada, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode mesclar. Então, vai dar uma mão, dá um pedacinho e dá amassadinho. E o bebê pode experimentar comendo um pedacinho, mas também comendo amassado. Muito bom. E Né? também assim, descascar, às vezes, ali a fruta, a banana na frente do bebê, você amassar, raspar uma mão na frente do bebê, ele vê essa transformação do alimento, é muito legal, né? Para ele é tudo uma experiência nova, né? Então é igual quando a gente vai ali num restaurante que você nunca foi, de uma comida diferente, eles vêm, faz aquela super apresentação, isso já te deixa mais interessado, né? Curioso em relação à comida. Então, tudo isso são estratégias que a gente também usa para tornar esse momento um momento prazeroso. Rosa, acho que tem algumas perguntas aqui, ó, que você pode responder. Ó. Quando uma criança tem problemas motores que a impede de levar a mão até o alimento, o que você sugere para que haja uma manipulação satisfatória em relação a isso? Será que é uma dificuldade neurológica? Eu não sei mais se quiser especificar, mas deve ser, né, algum problema motor, provavelmente na criança deve ter alguma relação. Quando acontece isso, se a criança não consegue, a gente pode levar o alimento à mão da criança para que ela sinta o alimento na mão e a gente introduza na boquinha dela. Então, se ela não consegue fazer o movimento mão-boca, ela pode tocar o alimento, a gente leva até ela sente proprioceptivamente e a gente vai com o alimento até a boquinha dela. Excelente. Tem uma outra aqui da Maísa, que esse atraso na introdução alimentar também pode repercutir na aquisição de fala. Isso é muito legal. Eu gosto muito disso, porque eu acho que sempre tem a ver, tem relação, porque muitas vezes eu estou atendendo os bebês por questões alimentares e as mães chegam para mim e falam: Nossa, Rose, parece que destravou, começou a soltar som e falar um monte disso de sílaba. Então, o sistema é o mesmo, né, doutora Sofia? A boca ela é responsável por falar, por respirar, por mamar, por deglutir, por comer, mastigar e muita coisa. Então, eu vejo assim, obviamente, tem questões que não são totalmente ligadas, mas tem pontos aí que são muito interrelacionados. Então, se você tem uma boa percepção da sensibilidade da boca, dessa musculatura, os pontos articulatórios são a partir disso. A gente tem aí uma parte no cérebro que é responsável pela parte motora da boca. Então, por que eu não posso pensar que quando esse bebê está da parte motora da fala, esse bebê está mastigando, comendo, mamando, ele também não está exercitando todo esse planejamento motor que ele vai precisar ter para a fala. Eu acredito que sim. Ótimo, excelente explicação. Eu acho que a questão dos métodos a gente já começou a abordar bem, né? Tem algumas perguntas que me mandaram. Eu vou mandar no Instagram, né? Nas caixinhas de perguntas. Olha, vamos lá. Uso exclusivo, uma criança em uso exclusivo de fórmula, com quantos meses começa a introdução alimentar?
isso não muda, né? Na verdade, a questão se a criança está em aleitamento materno exclusivo ou se a criança está usando fórmula infantil apenas. A introdução alimentar a gente recomenda que seja no sexto mês, que é quando a criança tem mais capacidade neurológica. E aí a gente imagina, né? Se uma criança mais novinha, ela ainda não está conseguindo se sentar, sem apoio, está com muita dificuldade, ela vai comer. Ela tem que se concentrar ali em comer, em se segurar, está com medo de cair, tem que respirar, tem que deglutir, vai ser muita coisa. E se a gente começa muito precocemente, essa criança com menos capacidades motoras, ela pode ter mais dificuldades, ela pode fazer registros negativos em relação a esses momentos, e isso pode acabar impactando também no resto da nossa introdução alimentar, que é um processo, né? Sim. Você atenta diferente alguma coisa em relação a isso? Em alguns momentos, eu acho que quem decide sempre é o médico junto com a família, né? Em alguns momentos, alguns médicos me encaminham alguns bebês precisando fazer uma introdução alimentar precoce. Então, isso às vezes acontece. Mas, normalmente, quando está em aleitamento exclusivo, se mantém até os 6 meses mesmo. E quando está em fórmula, às vezes tem algumas situações específicas dessa introdução mais precoce. E daí, a gente tem que avaliar e auxiliar. Às vezes, dar uma aceleradinha nesse processo com o bebê para ajudá-lo a ter uma prontidão um pouquinho mais cedo, né, com alguns exercícios, alguns estímulos, para ver se a gente tem sucesso. Isso pode ser feito, né? Porque é aquela questão assim, do ideal e da nossa realidade. A gente sabe que a licença maternidade para muitas mães não é de 6 meses. Então, são coisas que realmente na nossa prática do dia a dia acontecem momentos da gente precisar introduzir um pouco antes, mas é muito importante que essa criança seja avaliada para ver se ela tem capacidade, né? E aí tem até uma outra pergunta em relação a bebê prematuro, que me perguntaram se no bebê prematuro a gente segue a idade corrigida ou a idade cronológica, né? A idade corrigida, para quem não sabe, seria a gente contar as semanas, que a gente conta as semanas daquele bebê a partir do nascimento dele. A gente está contando, na verdade, quando ele faz 40 semanas, é como se ele tivesse nascido, e dali para frente a gente conta, né? A idade, os meses que ele tem. Então, o bebê prematuro é uma particularidade. Você deve atender muito prematurinho, né, Rose? E tem muito isso, né? Muitas vezes o médico prefere esperar a idade corrigida, mas muitas vezes a gente tem dificuldades no ganho de peso. E daí opta-se por uma introdução alimentar um pouquinho mais precoce, nem sempre dá tempo de esperar a idade corrigida. Depende muito da condição geral desse bebê, né, doutora Sofia? Então, é sempre muito, muito conjunto o trabalho. O pediatra sempre liga, pede uma avaliação. Às vezes esse bebê até já está em tratamento de fono, já está ali sendo acompanhado. E às vezes é uma sugestão minha, porque eu vejo que o bebê está pronto, tem prontidão. Então, vai muito aí de cada caso, porque não tem uma resposta. É muito do desenvolvimento de cada um para a gente poder avaliar particularmente o momento da introdução alimentar desse bebê. Isso. Assim, a recomendação geral é que a gente siga a idade corrigida, mas a gente tem a individualização de cada caso. Tem um bebê que foi prematuro extremo, nasceu ali com 29 semanas, tem um bebê que nasceu com 36 semanas e ainda é prematuro. E o desenvolvimento deles é diferente, então a gente sempre individualiza. E muito bom poder contar com esse trabalho, né, conjunto para conseguir desenvolver mesmo as habilidades desse bebê prematuro. Sim. Tem uma pergunta aqui que é para você, ó. Começamos a introdução alimentar há 3 semanas. Ela tem 11 meses. Esse caso dessa paciente é uma paciente que tem alergia alimentar múltipla. Então, na verdade, ela já tentou a introdução alimentar antes, foi bem complicado. Tem FPAS também, né? Que já teve experiências de vomitar muito com alguns alimentos, com a introdução de alguns alimentos.
Então, é assim, hoje, né, faz muita ânsia de vômito e até vômito. Tem alguma coisa que possa fazer para melhorar? Tem, muito. Oh, Que na realidade é o trabalho que a gente está desenvolvendo tão grande, de forma tão intensa, com os pacientes com alergia alimentar, né, doutora Sofia? Que foi como a gente se conheceu. sim. Porque o que, que acontece? A alergia alimentar é como se ela deixasse um rastro sobre essa cavidade oral. Essas experiências negativas que o bebê teve são memórias, mas não são só memórias. São questões orais mesmo, que a sensibilidade, a forma como esse bebê percebe o alimento, ela está alterada. Então, muitas vezes, quando ele vem, quando chega o alimento na boca, esse bebê percebe de uma forma exacerbada e aquilo é quase como se fosse uma ameaça para ele. Então, esse reflexo de vômito, se ele está com 11 meses, é isso, né? Esse reflexo de vômito já deveria estar lá na garganta. E ele, às vezes, está aqui na frente. Então, eu tenho bebês alérgicos que, se a gente toca a pontinha da língua, ele já nauseia e já põe para fora. Põe um alimento ali na pontinha da língua, ele já nauseia. Então, é muito importante que uma fono possa ajudar, auxiliar vocês para limpar esse rastro, né? Desensibilizar essa boquinha, fazer um trabalho de reaproximação desse alimento para também ir melhorando toda essa experiência dessas memórias negativas, somar memórias positivas para ele, adicionar memórias positivas com o alimento, para ir sensibilizando e ele poder ter uma experiência boa. Faz muita diferença, né? Infelizmente, assim, nem toda criança tem acesso. A gente está tendo muita dificuldade aqui em relação ainda à pandemia, deu uma piorada, né? Já era difícil no SUS e com a pandemia, assim, vários ambulatórios foram suspensos e essas crianças acabam tendo um prejuízo, né? Muito grande. Mas é muito importante procurar essa orientação. Eu vejo vocês, às vezes, fazendo a orientação. Claro que a presencial é muito melhor, né? Mas eu vejo vocês, às vezes, também fazendo uma teleorientação que já pode também ajudar, de certa forma, né? Caso seja possível. Tem funcionado bastante, doutora Sofia. Na realidade, antes da pandemia já funcionava. Porque, por exemplo, a doutora Ariana, ela tem pacientes de muitos lugares. Então, às vezes, o paciente passa por uma avaliação e a gente mantém o atendimento à distância. Os vídeos é uma coisa que eu já uso na minha avaliação há mais de 3 anos. Eu trabalho muito com vídeo. Acho que é uma forma da gente entrar na casa do paciente, conhecer ali a realidade, e quanto mais a gente conhece, mais ajuda a gente pode oferecer. Então, a pandemia veio e o teleatendimento, em alguns casos, tem funcionado bem mesmo. Ótimo, muito bom saber, né? Quem tiver essa oportunidade. Ó, deixa eu ver aqui. Tem outras perguntas. A gente tem. Nossa, passou tão rápido! Pra mim passou tão rápido, tem mais 5 minutos. Deixa eu ver. Esse você já respondeu, né? Dos sinais de prontidão, como identificar que o bebê está pronto, acho que já foi respondido. Uma mãe que está em dieta de restrição de leite e soja, não fez ainda teste de provocação, como fazer a introdução alimentar, o bebê tem 5 meses. Em relação a isso, né, como a Rose acabou de comentar, pode ter algumas particularidades, dependendo das reações que o bebê teve, que é importante fazer uma avaliação prévia com fono, acho assim, super interessante, muito importante. E com 5 meses, a gente, se for possível, esperar até o 6º mês, que esse bebê vai estar mais pronto. Eu nunca faço teste de provocação no momento da introdução alimentar. Eu sempre postergo, porque é um momento que você ali vai correr risco de ter reação, vai confundir, às vezes, com a introdução de algum alimento novo. Então, eu sempre prefiro postergar, nesses casos, os testes de provocação. Ou caso vai querer fazer muito, se está com 5 meses, vai fazer antes e vai esperar o 6º mês, né? Mas eu sempre tento esperar. Outra pergunta. Bebê com 11 meses, mama no peito, não come muito, sempre pede peito nas refeições. Se o peito atrapalha o apetite.
É muito importante essa pergunta, né? A gente tem discutido bastante isso, porque tem bebês que gostam tanto de mamar no peito que às vezes atrasa mesmo um pouquinho a introdução alimentar. Eu acho que o importante é entender se ele está em condições de comer bem, se está tudo em ordem, se ele está com alguma dificuldade. Se está tudo em ordem, eu acho que seria importante estabelecer alguns momentos para a comidinha e outros momentos para o peito. Porque senão, às vezes, tem bebês que optam mesmo, ficam mais. Eu já recebi bebês com 1 ano e 3 meses que a mãe não conseguia de jeito nenhum. Mas daí, tirar, dar comida, porque ele só queria o peito. Mas daí a gente foi ver e era um bebê que tinha dificuldade. Então, ele não tinha prazer, assim, de receber aquele alimento. E o leite, ele estava se virando muito bem. Então, eu acho que é sempre importante tentar pensar se o bebê tem alguma dificuldade com o alimento para ter que preferir o peito. Ótimo, ótima explicação. Tem que investigar mesmo, né? E assim, claro que, e como a gente falou, é uma introdução alimentar, isso vai ser um processo. Tem bebê que pode demorar mais, mas com 11 meses é muito importante que isso seja avaliado, né? Sim. Em relação a Maísa perguntou, mas o que seria o teste de provocação? Gente, teste de provocação é quando a gente vai reintroduzir um alimento que a criança tem alergia. Então, a gente vai fazer um teste para avaliar se ela está tolerante, ou a gente vai fazer um teste para avaliar se ela é realmente alérgica, entre outras coisas, né? Desculpa se eu falei, é claro que tem gente que não trabalha ainda com alergia, né? Ou não conhece alergia. Que bom que vocês perguntaram. Acho que a gente tem mais 2 minutos. Que rápido! Muito rápido. Se após a refeição pode dar mamadeira ou se atrapalha a saciedade. Eu sempre oriento esperar, principalmente a questão da mamadeira, que interfere inclusive com a absorção de alguns alimentos. O leite materno não tem esse problema, mas a mamadeira a gente tem, né? Então, sempre interessante realmente esperar. E é isso. Acho que é isso. Coisa que a gente quer falar, eu vejo que você é apaixonada pelo tema, assim como eu, e você, assim, maravilhosa. Eu poderia ficar aqui te ouvindo horas. Ai, Para mim foi assim uma honra realmente imensa. Eu tenho uma admiração muito grande e saiba que você já fez diferença nos meus atendimentos, assim, na minha interface com a fono. E eu falo para as fonos aqui, gente, ó, segue ela. Se tiver curso, faz, porque faz muita diferença no atendimento das crianças e no meu acompanhamento também. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, é recíproco. Eu acho que a gente tem aí a doutora Ariana em comum, que é uma pessoa que, né, distribui aí, compartilha conhecimento com muita generosidade. Então, para mim foi muito, muito, muito gostoso estar aqui. Muito obrigada. Eu fiquei super feliz com o seu convite e fico contente dessa parceria, que ela tenha muitos frutos. Amém, muito obrigada. Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente num horário que eu sei que é difícil, principalmente para quem é mãe. Muito obrigada pela participação de vocês. E faltam 10 segundos, vão encerrar. É isso. Qualquer dúvida, podem mandar por direct também que a gente responde. Um beijo, Rose, um beijo para todo mundo.